Bem, pessoal, então aqui a gente tem dois exemplos que nós trataremos agora, então, sobre resumos e palavras-chave, tá? Vocês podem ver que isso aqui é de um dos sites que é referência para vocês, né? Aí no nosso mini curso, que está disponível nos links que foram enviados juntamente às atividades para vocês realizarem, para que então a gente possa ver um pouquinho, né, de como é a situação desses resumos. Vamos lê-lo primeiro e a gente analisa, certo? Olha lá. O presente artigo relata como foi implementado o projeto Cariacica contra a Dengue no município de Cariacica, Espírito Santo. O objetivo da campanha foi localizar focos do mosquito transmissor e ensinar à população local maneiras de combater o Aedes aegypti. Para tanto, foram espalhadas armadilhas de oviposição em diferentes bairros da cidade. Após a análise desses indicadores, perceberam-se zonas em que a presença de larvas e insetos adultos era mais proeminente. Esses lugares receberam a visita de agentes de saúde que não apenas eliminaram repositórios de água parada, como também aplicaram questionários com as famílias acerca do seu conhecimento sobre as maneiras de prevenir a proliferação do mosquito. Constatou-se que, devido à intervenção direta das equipes, pôde-se evitar uma epidemia de dengue na cidade, uma vez que as zonas de risco receberam atenção no momento certo. Aí as palavras-chave foram dengue, controle de vetores, áreas de risco, Aedes aegypti e arbovírus. Muito bem, pessoal, vocês podem ver que nesse primeiro exemplo que está aqui colocado é um resumo muito bem estruturado, ele tem muito boas características, né, para indicar toda a construção do trabalho. A primeira frase ele já está indicando, né, que o artigo é um relato, né, o artigo relata como foi implementado e fala sobre o que especificamente, né, que é o projeto Cariacica contra a Dengue. Então, está bem especificado de cara. Aí depois vem o objetivo desse artigo, né? Ou melhor, o objetivo da campanha, né? Para ir ilustrando como é que foi a metodologia do trabalho, né? Então o objetivo da campanha foi localizar os focos e tal, né? Ensinar a população local maneiras de combater. Então o objetivo, que diz que é da campanha, a gente poderia até particularizar um pouco mais, dizendo que também era do trabalho, da pesquisa que foi feita, foi localizar focos do mosquito transmissor e ensinar a população local a combatê-lo, né? Aí vem então a metodologia, né? Foram espalhadas armadilhas de oviposição em diferentes bairros da cidade, foi feita a análise e se percebeu, né, a presença dessas larvas. Então, se fez uma condição de trabalho inicial para que então os agentes pudessem, né, ir até as casas e a partir delas, né, conversar com os moradores, né, conversar com essas pessoas para aplicar um questionário sobre conhecimentos sobre, né, a prevenção de proliferação de mosquitos. E então ele vai tudo sendo relatado aqui bem brevemente, em frases curtas, né, e objetivas, bem claras, qual é que foi o passo a passo do trabalho. E na última frase a gente ainda tem a constatação final, né, a conclusão. Constatou-se que devido à intervenção direta das equipes pôde-se evitar uma epidemia de dengue na cidade e tal. Então a gente tem aqui nesse primeiro parágrafo, né, nesse resumo, uma estrutura bem tranquila e bem objetiva do passo a passo do que aconteceu nessa pesquisa, certo? E ainda por cima, as palavras-chave relacionadas, vejam só que tem apenas uma delas, né, que não foi diretamente colocada aqui no resumo, mas que provavelmente apareceu no trabalho, que é a palavra arbovírus, né, que é relativo a essa doença que pode ser provocada pela proliferação do Aedes aegypti, né? Mas vejam que aparece dengue, né, que é o que está logo no início, né, do resumo, né, no nome do projeto, Cariacica contra a Dengue, né? Então se fala bem especificamente contra quem, né, que essa pesquisa ela tá sendo pensada, né, qual é que é a situação da dengue dentro dessa localidade. Então é uma palavra muito importante. Controle de vetores, né? Porque vocês podem ver que no decorrer do resumo a pessoa ela vai solicitando, ela vai mostrando, né, que a ideia é com que haja o controle desse avanço do mosquito. Então, né, ele vai falar sobre provavelmente esses vetores no decorrer do trabalho. As áreas de risco, que então, né, foram feitas armadilhas de oviposição em diferentes bairros da cidade. Então, provavelmente cada bairro haja de uma maneira, tem um tipo de situação específica, e daí vai se definir o que são áreas de risco por conta disso. Fala-se do próprio Aedes aegypti, né, que é o mosquito da dengue, e como eu falei, o arbovírus, né, que não está citado aqui de início, mas
que provavelmente apareça mais adiante. Este segundo exemplo que aparece na tela, pessoal, então de um novo trabalho, né, de um outro artigo, a gente vai fazer a leitura então para identificar